Bom dia, Sérgio Lidke. Falei certo, né? Lidke. Lidke, perfeito. Andei pesquisando aí a tua vida, né? Porque jornalista tem que trabalhar também com investigação. E o meu podcast, né? Esse do projeto justamente é de jornalismo investigativo. E vi que tu és jornalista, né? Pesquisador e consultor de comunicação e mídias digitais, né? Editor-chefe do projeto Comprova, está à frente da Abrage, as palestras bem interessantes, e está assumindo um cargo agora, né, um novo cargo, eu vi pelo LinkedIn. Estou assumindo a presidência do Projor, que é um instituto que já há muitos anos faz a crítica do jornalismo, né? Tem vários projetos que envolvem jornalismo local, é a entidade que tem sob si o Observatório da Imprensa, né? Que vem há muitos anos também, por iniciativa do Alberto Dines, do saudoso Alberto Dines, fazendo a crítica da imprensa no Brasil, né? País em que há tão pouca crítica, né, sobre o trabalho da imprensa, o observatório é uma trincheira quase, né, para fazer esse trabalho tão necessário, ainda mais agora, nesse momento em que a imprensa é tão atacada e a imprensa tão fragilizada, né, depauperada em vários momentos, mas que precisa ser fiel aos seus princípios, né, aos seus valores, para garantir a confiança do público e continuar fazendo esse trabalho que é tão importante para a sociedade, para a democracia. Sérgio, esse projeto provavelmente ele seja acessado mais por alunos, né, do curso de jornalismo, para entender um pouco como é que funciona esse universo do jornalismo direcionado para a investigação. Aí eu te pergunto assim, com toda a experiência que tu tem, qual seria a diferença do jornalismo investigativo para o tradicional, se os dois partem, de alguma forma, se baseando em investigação, em dados? Qual seria a diferença entre o jornalismo investigativo e o tradicional, se é que tem alguma? Eu não acho que haja uma diferença muito definida, assim, porque todo jornalismo inclui investigação, né? A gente precisa responder, a gente sempre precisa dar respostas a perguntas que a audiência vai nos fazer sobre um determinado fato. Então, a, a investigação ela sempre vai fazer parte disso, né? Porque mesmo que a gente esteja diante de algum fato que a gente simplesmente queira relatar, a gente precisa buscar essas outras respostas, né, para complementar um pouco, porque senão a gente seria simplesmente como alguém que faz um tweet sobre alguma observação, né? Nós não somos meros observadores, né, da realidade, né? A gente precisa buscar respostas e tentar levar isso até o nosso público, né? É claro que a gente, quando fala de jornalismo investigativo, fala de coisas que exigem, muitas vezes, um pouco mais de investigação, mais apuração, né? Nós estamos falando de histórias que são histórias que partem de uma determinada hipótese, né? De uma determinada ideia, e aí se vai atrás dos dados, dos fatos, né, para tentar montar essa história que vai ser entregue depois para que os leitores, né, ou outras audiências de produtos jornalísticos possam ter acesso a ela, né? Mas a investigação é base no jornalismo, às vezes de uma forma, às vezes é uma coisa mais simples, né, que exige uma apuração mais rápida, e às vezes são trabalhos de fôlego, né, que exigem muita apuração, de muitas fontes, né, múltiplas fontes, consultar várias bases de dados,
e pensar nessa história que vai ser contada depois, com mais profundidade, né? Para que realmente os leitores possam ler, ter acesso a isso, e isso, de alguma forma, fazer diferença na vida das pessoas. E quando tu escolheu jornalismo? Tu escolheu jornalismo ou ele te escolheu? Como é que foi? Foi a primeira opção? Quando tu te percebeu um jornalista, é isso que eu vou fazer para minha vida? Quando aconteceu isso? Aconteceu há muito, muito tempo atrás, né? Eu era muito fascinado por rádio. Então, meu primeiro presente que eu lembro de ter pedido para os meus pais foi um rádio portátil para poder ouvir notícias, esportes, essas coisas todas, né? Depois eu fui meio que me fascinando já na faculdade por televisão. E só que eu trabalhava numa editora de livros e eu acabei continuando o trabalho na editora de livros, porque me fascinava muito a ideia de realmente ter ideias, né, ver coisas, temas importantes assim que pudessem se transformar em livros, e fiquei trabalhando com isso muito tempo. Muito tempo. Eu trabalhei 20 anos na área de livros, né? E aí eu perdi um pouco o tempo da reportagem. Eu nunca fui repórter na minha vida, sempre fui já editor. E nessa passagem da área editorial para o jornalismo, de redação mesmo, eu fiz algumas experiências com internet. Então, isso no final dos anos 90, eu resolvi criar uma editora de livros digitais, porque já me interessava muito nessa época a interação. Eu ficava muito apreensivo com essa coisa de você pensar num produto, numa ideia, levar alguns meses trabalhando nela, de repente você publica ela, mas essa publicidade parecia que se dava além dos muros da editora, né? Porque a gente não tinha contato, não tinha a menor ideia de como isso era recebido, como as pessoas podiam de alguma forma interagir com isso. Aí, quando eu me dei conta da existência da internet como um meio em que havia a possibilidade, pela primeira vez, de você ter interação pelo próprio e-mail, né? Antes a gente tinha que depender de cartas, de telefonemas e outras coisas mais. A internet me trouxe isso. Eu pensei que talvez fosse um bom momento E aí já na Europa estavam sendo lançados alguns e-books, né, que eram enormes aparelhos de afundar o externo, assim, né, como se fosse um livro de 500 páginas. Eu comecei a me interessar por isso, vendi minha editora e resolvi abrir uma editora de livros digitais. Só que isso foi antes do estouro da bolha de internet, né, que hoje pouca gente sabe o que foi isso exatamente, né? Nós estamos falando do começo dos anos 2000. Lá no início, tudo ainda era mato, no mundo Exatamente. digital, na internet, lá no É, princípio. exato. E aí, a virada de chave foi. Eu já comecei a virar a chave nesse momento, mas a virada de chave, para mim, foi o dia do. E para mim, é o elemento fundador da internet. Quando as torres gêmeas são atacadas, e eu lembro que o único lugar onde era de manhã, o único lugar onde se podia ver as coisas exatamente assim era a internet. Me lembro do Terra com um GIF, né, do avião atacando uma das torres. E ali eu percebi que em qualquer lugar do mundo as pessoas podiam ter acesso àquele conteúdo no momento em que elas precisavam, né? E aí eu resolvi trabalhar com jornalismo digital, mas já como editor. Não trabalhei como repórter, já fui como editor, porque eu já tinha um pouco mais de experiência, já conhecia um pouco mais de internet. E a partir daí faço a minha trajetória, que agora tem 23 anos, né, no jornalismo digital. E aí eu sempre fui muito ligado na coisa de produto, né, como se vai entregar uma história. A interação sempre foi para mim uma questão fundamental, assim, né, quer dizer, ter o contato com
leitores, ouvir os leitores, acho que é uma coisa muito importante. Tá? Então, ela é uma trajetória que ela segue em paralelo, assim, né? Ela não é de alguém que vai para o campo fazer a reportagem, mas eu acompanho, obviamente, desde então, o trabalho mais investigativo. Depois, quando eu começo no Comprova, em 2018, a gente vai para algo que é puro jornalismo investigativo, né? É pura investigação, né? Então, já me sinto mais confortável para falar sobre esse tema, em função dessa experiência que agora já vai para o 6º ano, de acompanhar equipes que trabalham em colaboração, fazendo investigação sobre conteúdos publicados na internet que não são necessariamente, não é exatamente o que fazia o jornalismo investigativo até então, mas é uma parte do jornalismo investigativo bastante importante, que traz consigo todos esses elementos básicos, esses princípios básicos da investigação, da apuração, né? Então, quase uma operação padrão do jornalismo, a checagem que a gente faz no Comprova, e ali estão colocados, então, todos esses elementos. Eu fiz uma fala um pouco longa para isso, mas é porque a idade já me permite falar assim, de tantas coisas, né? Eu acabei, naquela primeira parte que a gente falou, eu estava pensando em reportagem e falei em jornalismo, né? Porque existem outros gêneros, né, do jornalismo, como opinativo, interpretativo e tal, mas eu sempre acho que a questão da investigação, da apuração, ela é importante mesmo para esses, porque você precisa ter informação para fazer um trabalho interpretativo, e para dar opinião você precisa ter informação, né? A opinião precisa ser uma opinião informada, principalmente quando a gente fala do jornalismo. Então, acho importante dizer isso para não parecer que eu estou deixando de lado esses outros gêneros, né? Sobre as escolhas de fontes, tá? Como é que é feita a avaliação para saber se essa fonte é confiável? No jornalismo investigativo tradicional, tem alguma diferença na escolha das fontes? Porque quando a gente fala em jornalismo investigativo, dá uma ideia de oculto. Estamos trabalhando com algo oculto. Como é que é feita essa escolha das fontes? Elas chegam até o jornalista investigativo? Ele tem que ir atrás dessas fontes? Como é que é feita essa escolha? O caminho ele pode ser nos dois sentidos, né? A questão da escolha das fontes, talvez menos da escolha, mas da omissão do nome das pessoas, né? De ocultar alguma referência para a fonte, ela pode fazer sentido se essa fonte é muito importante e se você precisa protegê-la. Né? Quer dizer, o fato de ela ser citada, de ela aparecer, possa colocá-la em risco de alguma forma. Né? Se esse não for o caso, se não houver risco para essa fonte, o uso de fontes anônimas eu acho sempre problemático. Tá? Então é importante que o jornalista sempre busque outras fontes que possam referenciar, possam dar autenticidade para isso que ela está dizendo, né? Buscar outros recursos, outras fontes que possam validar o que essa fonte está trazendo, né? E investigar em cima disso. Né? Tem duas coisas que, assim, no Comprova, por exemplo, a gente não usa fontes anônimas. As fontes, elas precisam, né? Nós estamos num momento de tal falta de confiança no jornalismo que usar fontes anônimas é um recurso que a gente não
não admite. Né? Mas para algum tipo de reportagem, muitas vezes ele é necessário, né? Necessário. Às vezes é ele que abre uma determinada reportagem, né? Mas assim, a gente não usa fontes anônimas e tem uma política que é de identificar sempre os interesses das fontes. É importante que a gente não fique na mão só de fontes que são interessadas. Vou te dar um exemplo, uma investigação sobre urnas eletrônicas. Você não pode fazer uma reportagem sobre urnas eletrônicas tendo o TSE, ou a equipe do TSE, como uma única fonte que vai garantir que as urnas eletrônicas, por exemplo, são confiáveis. Né? Você pode acreditar nisso, mas você precisa buscar algumas outras fontes que são externas, que não têm um interesse específico e que possam te ajudar nessa apuração. Né? Interesses, é bom que a gente informe os interesses das fontes. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos no Comprova, atrás, uma verificação de uma publicação feita pelo Osmar Terra, que era, acho que, contra as vacinas, e a gente precisava ouvir o então reitor da Universidade de Pelotas, que tinha conduzido uma pesquisa sobre vacinação logo no início da pandemia, né? Só que em algum momento ele disse que ele se candidataria, ele deu uma declaração no veículo de imprensa do Rio Grande do Sul, dizendo que se candidataria se por acaso esse outro deputado se candidatasse também para algum cargo no Senado, acho que se falava disso na época, não vou lembrar exatamente disso. Nós tivemos que ouvi-lo nessa verificação, nessa reportagem, porque ele era fundamental os dados que ele pudesse nos trazer. Mas a gente identificou que ele, em determinado momento, fez essa manifestação. Quer dizer, ele tinha um interesse também político, né? Não falávamos ali de um interesse ideológico, não estávamos deslegitimando a intenção dele, mas isso precisava ficar claro. Né? Tem uma posição política diante disso. Então, é muito importante que esses interesses eles estejam claros numa reportagem. Né? Essa transparência com o leitor nos ajuda a dar mais confiança para aquilo que a gente dá, mais credibilidade para aquilo que a gente esteja trazendo. Né? E aí a fonte anônima, eu acho que ela deve ser usada somente quando oferecer algum tipo de risco para essa fonte, e sempre a gente deve se cercar de uma série de outras informações que possam comprovar aquilo que essa fonte está dizendo. E atualmente, sobre a liberdade de expressão, como é que tu vê o atual momento? A liberdade de expressão segue livre, está sendo ceifada? Qual é a tua percepção trabalhando no jornalismo? Está tranquilo de ser jornalista atualmente? Já foi mais difícil? Como é que é esse contexto? A gente está numa fase de discussão muito forte sobre liberdade de expressão. Tá? Muita gente diz que a liberdade de expressão ela é ilimitada, que não se deve colocar nenhum limite para ela, mas esse é um ponto que precisa ser discutido, porque nós estamos falando de um momento, de um ambiente em que primeiro, não há mais a intermediação do jornalismo e há uma intermediação forte que é algorítmica. Né? Então, assim, simplesmente a gente abolir qualquer responsabilização, dizer que as pessoas têm direito a se manifestar livremente sobre todas as coisas, é uma questão que precisa ser mais discutida, porque muita gente se vale de desinformação, às vezes com intencionalidade, às vezes sem intencionalidade,
É muito fácil você usar verdades para produzir desinformação, né? E isso, dependendo como é feito, dependendo quem é esse ator, pode ter uma multiplicação desse tipo de publicação feita por algoritmos, fazendo com que haja uma disseminação muito grande de inverdades e de desinformação. Tá? Coisa que você não consegue simplesmente exigindo que nos mesmos espaços algo seja desmentido, né, ou que haja um espaço para o desmentido. Esse ambiente ele não se reproduz. Não é como se eu tivesse publicado alguma coisa na capa de um determinado jornal e a justiça dissesse que, olha, que um desmentido deva ser publicado nesse mesmo dia, num dia similar, no mesmo espaço, essas coisas todas. Mesmo antes, a gente não tinha essa garantia de que as mesmas pessoas teriam contato com o desmentido. Na internet, isso é impossível. É impossível. Né? Então, a discussão ela precisa ser posta nesse novo ambiente. Né? Quais são as salvaguardas que a gente precisa ter para permitir que haja a livre expressão no ambiente de internet, sem que isso possa ser transformado numa arma. Então, assim, eu não tenho uma receita para isso, eu não sei onde estão esses limites, mas acho que é um ponto em que a sociedade precisa realmente discutir, debater, porque esse ambiente ele tem se tornado muito nocivo, ele tem separado as pessoas, né? E ele pode ser algo que coloque em risco a unidade da sociedade e também a democracia. E no exercício da profissão, tu já recebeu algum processo judicial por alguma matéria, por algo que tu tenha dito? A gente recebe eventualmente algum tipo de ação no Comprova, mas e quando eu fui editor em outros veículos também alguma coisa, mas nunca tive uma condenação assim de algo que se tenha publicado e que possa ter causado algum tipo de dano às pessoas. Então não passei por isso assim. O que tu diria para os alunos que estão ingressando no jornalismo ou para aquelas pessoas que estão se decidindo pelo jornalismo? Vale a pena? Como é que é esse mundo atualmente, né? Que o jornalismo tem mudado, agora também no ambiente digital as coisas mudaram bastante. Com a pandemia teve uma mudança muito rápida, né? Então, assim, o que tu diria para essas pessoas que gostariam de estudar o jornalismo hoje? A tua visão de profissional, né, de alguém que está dentro desse contexto diariamente. Eu acho que o jornalismo é uma profissão linda, primeira coisa. E as pessoas podem se orgulhar do que fazem no jornalismo. Né? O jornalismo é uma profissão que tem uma função social muito importante. Ela provavelmente tenha potencializado essa função agora. Eu não falo em jornalismo ativista, não, eu falo no jornalismo de maneira geral. Você pode utilizar algumas ferramentas do jornalismo, metodologia para fazer ativismo, mas não é disso que eu estou falando. Eu acho que o jornalismo ele é essencial para a sociedade, mais do que nunca. Ele é essencial para a sociedade, mais do que nunca. É uma profissão que provavelmente não vai enriquecer as pessoas, né? É uma profissão que não é bem remunerada, de maneira geral, né? É uma profissão que ainda carece de mais diversidade, né, para representar bem o que é a sociedade brasileira.
Eu acho que nas questões de gênero ela já está mais equilibrada, mas em questões raciais ainda está muito desequilibrada, assim como é a sociedade brasileira em várias profissões, né? Mas você sente impacto, você consegue ver o impacto que o seu trabalho produz, você vê como isso é importante para as pessoas. Então, eu acho que é uma profissão linda. Eu me orgulho muito de trabalhar no jornalismo. Não teria escolhido outra coisa se eu tivesse a oportunidade de optar agora por seguir numa outra profissão. Acho que há espaço para vários tipos de pessoas. Então, eu te falei, né, eu nunca trabalhei com reportagem, mas eu me sinto absolutamente bem nisso, para as pessoas que querem trabalhar com reportagem também, com pessoas que querem fazer análise de dados. Há uma multidisciplinaridade no jornalismo que é bem-vinda, né? E acho que a gente tem muito a fazer. Então, eu recomendo para quem quiser fazer jornalismo, que não queira ganhar dinheiro, mas que queira fazer algo que produza impacto, que tenha uma função social importante. O jornalismo acho que é uma bela profissão. Sérgio Lidke, te agradeço imensamente, tá, pela disponibilidade, pela tua simpatia, de falar com uma aluna, alguém que está ingressando agora no jornalismo, uma publicitária que agora está entrando para o jornalismo. E, assim, te digo que é uma profissão muito bonita. Ela me comparando publicidade e jornalismo, eu achava que eu tinha muita aptidão para publicidade e fui estudar o jornalismo como um complemento, já que eu tenho uma empresa de comunicação. Uhum. Eu vi que eu deveria ter entrado antes para o jornalismo, porque é uma profissão muito bonita, ela me aproximou muito de pessoas que já me eram muito caras, pessoas que eu tinha admiração, me aproximou muito. Então, me abriu bastante portas, né? Muitas dessas pessoas se tornaram meus amigos. Então, assim, eu só tenho coisas boas a falar dessa profissão, né? Sei que a remuneração não é lá grande coisa, né? Tu vai fazer estágio, praticamente tu tem que pagar para fazer estágio, né? E tu tem que ter um trabalho que pague tuas contas para tu poder estudar. E o estudo também é muito caro, a gente sabe, né? Então, o jornalismo exige dedicação. Nós vamos abrir na Abrage um curso fantástico de jornalismo investigativo, agora em julho, de graça, com professores americanos e professores brasileiros. Então, sugiro que todos fiquem atentos à divulgação da abertura das inscrições. Vai ser um curso online fantástico o curso. Divulgar o link. Eu fiz um curso com você de jornalismo investigativo, foi assim, inclusive, que eu te conheci, né? E desde então eu tenho acompanhado o teu trabalho. Agora estou fazendo um outro curso também na Abrage, de educação. Na Geduca. Iniciou segunda-feira agora, passada. Então, estou atenta às oportunidades que vocês têm disponibilizado ali nas redes. Eu te acompanho no LinkedIn também. Foi ali que eu fiquei sabendo desse curso que iniciou nessa segunda-feira. Então, assim, te agradeço imensamente, tá? Muito obrigada. E boa sorte para nós, né? Nesse trabalho que cada vez exige mais da gente. E que a gente tenha a liberdade para poder trabalhar, né, Sérgio? A gente tem a liberdade de fazer um bom trabalho e ajudar as pessoas, que eu acho que jornalismo é isso. A gente tem que trabalhar pelas pessoas, tá bom? Perfeito. Obrigado. Muito obrigada, um grande abraço. Tchau, Nos tchau. falamos pelas redes. Perfeito. Obrigada, Tchau. Sérgio. Tchau.